Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Palavras de Vida Eterna. E hoje a reflexão que eu trago para nós é como está a nossa vida íntima com Deus, como está a nossa intimidade com o Pai. Muitas vezes a gente pensa que ouvir falar de Deus, dizer que acredita em Deus, está íntimo com Ele. Mas a gente não fala com Ele. Quantas vezes a gente acha que por conhecer as escrituras, a palavra, é estar íntimo com Ele. Tem uma diferença muito grande entre você falar de Deus, ouvir falar de Deus e andar com Deus e estar perto dele. Jesus Cristo diz em João capítulo 5, versículo 39 e 40, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Aqui Deus fala, Jesus Cristo está falando aqui para os fariseus, para os escribas, os doutores da lei na época. Pessoas que conheciam as escrituras, memorizavam, debatiam, que acreditavam que eram conhecedores de Deus. Mas há um engano muito sutil aqui. É um engano que vem da religiosidade. Quantas vezes nós somos assim? A gente vai para a igreja, participa de uma liderança, lê a palavra, ouve os testemunhos, ouve um podcast, é inscrito em um canal, mas nós não temos o nosso encontro com Deus. A gente pode conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e nunca ter tido um encontro com Deus. Era isso que Jesus estava dizendo aqui para os fariseus, que eles nem reconheceram o filho daquele que estava nas Escrituras. Eles conheciam, eles debatiam, eles memorizavam, mas eles não viviam a palavra ao ponto de não terem o reconhecido. Eles não tiveram o seu encontro. E a gente percebe quando a gente não está nessa intimidade, quando as coisas ficam difíceis, quando o bicho pega, quando o desespero bate, porque a gente vive de uma fé emprestada, e fé emprestada não sustenta. A gente vive de uma fé que vem dos outros, a gente terceiriza, a gente ouve os outros falarem da palavra, a gente pega pequenos versículos e não conhece o contexto, mas nós não temos o nosso tempo com Deus. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 22, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aqui ele fala de um engano daqueles que acham que estão fazendo certo, porque dizem que acreditam em Deus, andam na igreja, mas está se enganando, porque o coração está vazio. Porque quando o desespero bate, os medos continuam os mesmos, a insegurança continua a mesma, a gente coloca a segurança em coisas e em pessoas. Por quê? Porque verdadeiramente a gente não vive Deus. Porque quando a gente vive Deus, a gente sabe quem está conosco, quem está à nossa frente. Muitas vezes Deus fala conosco e nós não ouvimos porque a gente está no barulho do mundo, a gente está preso a situações, a gente está preocupado demais e não conseguimos ouvir os alertas que Ele nos dá. Ele tenta falar conosco, Ele coloca situações e
A gente também se coloca em situações e mesmo assim Deus tenta falar. Filho, me ouve. Tá na hora de mudar, tá na hora de tu vir a mim, me conhecer. Olha a minha palavra, me conhece. Vê o que eu quero para ti através da tua história comigo, da revelação que eu tenho para ti. Mas a gente está tão preso a crenças, a religiosidade, que a gente não quer aquele confronto, a gente não quer ouvir, a gente não consegue ouvir e a gente continua dizendo assim: ai, vamos ver o que Deus tem para mim. Vamos ver o que Deus vai falar, o que Deus quer. Mas Ele já está falando. Conhece a minha palavra, tem história comigo, tem conexão comigo. Para ler e ver o que eu te revelo. Não é em pedaços, não é em pequenos versículos, não é o que alguém te diz, não é o que uma religião te diz, é o que eu te digo. Eu quero ter vida íntima contigo, conexão contigo, eu quero ser o teu Deus e não Deus somente de outras pessoas. Eu quero me revelar para ti através da tua história e não somente através da história dos outros. E como eu consigo fazer isso? Para um pouco, sai do barulho, vai para o teu secreto com Deus, senta, abre a tua Bíblia, lê um capítulo, lê devagar. E antes de ler, pede para que Deus te revele o que Ele quer para ti ali. E vai lendo devagar, e vai deixando a palavra te conduzir, vai deixando Cristo te conduzir. E se deixa transformar. Porque a intimidade com Deus, ela é transformadora. Não tem como você ter intimidade com Deus e não ter tido transformação. Se você continua com os mesmos medos, os mesmos hábitos, a mesma insegurança, você ainda não está tendo intimidade com Deus. Você pode conhecer Deus através de palavras e testemunho dos outros e pregações dos outros, mas você não tem a sua intimidade com Deus. A transformação ela não é de uma hora para outra, mas a obra de Deus é vista na tua vida. A palavra dele transborda. São hábitos que são deixados, são medos que não te paralisam, porque sentir medo é normal, mas você se paralisar não é. Você ter insegurança é normal, mas você colocar a sua segurança nos outros ou em coisas não é normal. Não é uma intimidade transformadora. Então para hoje um pouco e deixa a palavra te guiar. Deixa Cristo se revelar para ti. Tenha o teu tempo com Ele. Seja íntimo dele. Deixa a palavra dele te transformar. Se você quer conhecer Deus, se você ainda não tem essa caminhada, eu te encorajo a ler a palavra de Deus. Ter esse tempo com Ele. Com certeza Ele vai falar com você. Com certeza a transformação vai sendo feita na sua vida. E na vida dos seus familiares. E de quem convive contigo. Vai poder ver essa transformação. E aqui nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de caminhar para a santidade, consequentemente, para a vida eterna. Então, esse é o encorajamento que eu te faço hoje. Sai um pouco do barulho do mundo. Se encontra com Deus. Encontra a sua intimidade com Ele. E deixe Ele se transformar. Não terceirize a sua fé. Não viva de uma fé emprestada. Fé emprestada não sustenta. Porque na hora que o bicho pega, é você e Deus. Muitas vezes a gente não vai poder pedir socorro a ninguém. E há momentos em que ninguém pode nos socorrer. Só Deus. E não tem nada de errado você se inspirar na fé das outras pessoas, nos vídeos, nas pregações.
mas você só não pode viver de inspirações dos outros. Então, que nós possamos compreender e entender que a nossa intimidade com Deus vem da gente conhecer o coração daquele que quer se revelar para a gente, através da sua palavra, através do nosso secreto, da nossa intimidade.